Igreja, graça e paz. Deixa eu só me ajeitar aqui. E vamos dar início. Como a Josimara disse no início, né, vencemos a chuva, o cansaço e as condições físicas nossas, né, para estarmos aqui na casa de Deus, né. E eu vou fazer uma pequena dinâmica bem tranquila. A Mônica vai estar distribuindo os papéis e você vai colocar no papel qual é a sua maior dificuldade hoje em dia no mundo espiritual. É ler mais a Bíblia, é orar, é jejuar, é estar no templo, e você vai anotar no papel e no final, depois da pregação aqui da palavra, vamos estar orando aqui na frente. E o versículo que eu vou compartilhar com os irmãos hoje está em Mateus, capítulo 25. É bem conhecido, né, a parábola das 10 virgens. Mas antes de lermos, né, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na casa de Deus. Senhor Deus, apesar de todas as dificuldades, estamos aqui para ouvir a sua palavra, Senhor Deus, sermos corrigidos, Senhor Deus, e que possa, Senhor Deus, levarmos essa palavra para nossas vidas. Eu te peço, agradeço, em nome de Jesus, amém. Mateus, capítulo 25, é o Miguel que está aí, né? Todos os versículos eu vou falar na Almeida Revista Corrigida, 2009. Então, vamos começar. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. E saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, e comprai-vos a vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Agora vamos ler um versículo só em Isaías 55, no capítulo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto, né? Deus me deu essa palavra, né, assim que a Samantha me passou, né, o WhatsApp, né, falando que eu ia pregar nesse dia, e Deus já tinha me dado essa palavra, né, e essa palavra é muito interessante, né. E vamos aqui aos elementos, vou explicar um pouco dos elementos da parábola, né. As 10 virgens representam nós que aguardamos a vinda de Cristo. A lâmpada é nossa fé, vida espiritual, e o nosso testemunho que carregamos. O óleo, como todos sabem, representa o Espírito Santo, e o noivo também, que é Jesus Cristo, né? Vou explicar um pouquinho do contexto cultural, porque Jesus falou essa palavra, no momento, quando Jesus fala essa palavra a respeito de um casamento judaico, o qual o noivo estava para chegar no casamento, e ele não avisaria quando chegaria. E quando ele chegasse, ele ia gritar, e a noiva vinha com a lâmpada carregada, com a lamparina acesa, e iluminava o caminho do noivo, né? Primeiramente, precisamos entender que a parábola das 10 virgens não é um manual para que possamos obter a salvação em Cristo Jesus, né? Porque Jesus já morreu na cruz por nós, e temos, primeiramente, a certeza da nossa salvação. Queria o Miguel botar em Romanos 10, 9. Que diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
será salvo. E temos que ter, primeiramente, como cristãos, ter certeza da nossa salvação, né? E passamos a ter uma vida de vigilância e busca constantemente do relacionamento com Deus. Eu vou falar um pouco sobre vigilância, né? Eu queria que botasse também o versículo, em 1 Pedro 5, 8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual revestir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabemos que o diabo já foi vencido na cruz, né? Como a música que falou, né? Quando o sangue de Jesus foi derramado, ele foi vencido na cruz. E ele já está sentenciado, né? E quando Jesus derramou seu sangue na cruz. E temos que ter a consciência que o nosso maior adversário é nós mesmos, né? A nossa vida, né? E temos que lutar contra os nossos pecados diariamente, né? Em Romanos 7, 19 a 20 diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Interessante, né, quando eu vi essa palavra, né, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e vivemos uma vida de entrega, vemos que o pecado que habita em nós é uma consequência da nossa carne, e que somos redimidos por Cristo, né. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu peguei de Martim Lutero, que diz: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como perder. E é muito isso, né, quando vemos nossa vida, os pecados, né, exemplos que vemos na Bíblia, vemos homens que pecaram, mas arrependeram dos seus pecados, né, e que tenhamos ter essa vida de arrependimento todo dia, né. A gente vai pecar todos os dias, mas que tenhamos essa vida de arrependimento diariamente, né. E eu anotei aqui segredo de como vencer essas armadilhas do diabo, né? Porque, como o versículo diz, ele brama ao nosso redor, né? E devemos, como o versículo que eu vou ler agora está em Tiago 4:7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Isso aqui, engraçado que esse versículo é uma sequência de fatos, né? Primeiro temos que sujeitarmos a Deus, depois vai vir as investidas dos inimigos e vamos resistir, né? E ele fugirá de vós, né? E me dá a crer que quanto mais está intimidade com Deus, mais conseguimos resistir ao diabo, né? E essas armadilhas, elas serão desfeitas, né? E conseguiremos vencer o pecado que habita em nós ainda, né? E voltamos aqui à parábola, no capítulo 2, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, né? As prudentes, elas levavam azeite queimando nas suas lamparinas, e as loucas, elas tinham só azeite queimando nas suas lamparinas, mas não tinha a reserva para quando acabasse, né? E quando eu lembro de reserva, eu lembro de um carro que vai numa viagem muito longa, e aí não tem posto no meio do caminho. E se acabar a gasolina, ele não consegue abastecer, ele vai parar no meio do caminho, né? E a palavra de Deus fala, né, que precisamos ser cheios do Espírito Santo, né? Porque não sabemos se a nossa caminhada vai ser longa. Eu já vou aqui para os meus 9 anos de convertido, né? Tem gente aqui com muitos anos, muitos mais. E temos que ser cheios do Espírito Santo, né? Porque essa caminhada ela é longa e se a gente não for cheio do Espírito Santo, a gente pode jogar tudo para o alto e perder a nossa fé, né, no meio do caminho, né? É algo muito perigoso, né? Temos que ter essa busca pelo Espírito Santo, né? E eu listei aqui algumas maneiras, né, de assim, como buscamos o Espírito Santo, né? Primeiramente, pela oração. Eu vou ler aqui em Daniel 6, a partir do versículo 10 e 11, que diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém.
e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costuma fazer. Então aqueles homens foram juntos a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus, né? Havia uma trama ali contra Daniel, né, que aqui foi antes do decreto que ele ia ir para a cova dos leões, né? E o interessante aqui nessa palavra de Daniel, que ele tinha uma rotina de oração, né? Ele não esperou ser julgado ali e ir para a cova dos leões para começar a orar a Deus. E aqui fala, né, como também antes costumava fazer, né? O exemplo de Daniel nas nossas vidas, ele é muito importante, né? A gente não tem que esperar o mal acontecer, a gente tem que ter essa vida de oração, né, a cada dia. E sermos mais cheios do Espírito Santo, né? A oração, ela tem que ser uma rotina na vida do crente, né? E que possamos cada dia mais orar a Deus. E Daniel está aqui como um exemplo, né? E o próximo exemplo aqui que eu coloco é o jejum, né? Em Esther, no capítulo 4, versículo 16, diz: vai e ajunta todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda segundo a lei, e parecendo pereço, né? Isto é um exemplo de jejum, né, que havia um decreto, né, contra o seu povo, né, judeu. Esther era uma judia, né, e havia um decreto de que iriam se matar todos os judeus, né, da época, né. E Esther, sabendo daquela trama, ela jejuou a Deus, né. E eu acho que o jejum, assim, esses últimos anos eu tenho estudado mais sobre o jejum, né. Eu negligenciei um tempo o jejum, né. Agora eu estou tentando ter prática de jejum, mas a gente subestima demais o jejum, né. E o jejum mudou um decreto de morte de um povo, né. E Esther é o exemplo, né, que a gente pode ler, depois quem quiser ler a história de Esther, né, na Bíblia, ela foi uma história de jejum, né. E, passando mais à frente, lê a palavra, né, em Lucas 10, 38, 39, diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando também aos pés de Jesus, ouvia, né? Maria, ela tinha um privilégio de ter Jesus em sua casa, né? E estar aos pés de Jesus, né? E hoje em dia a gente tem também o privilégio de ter a palavra de Deus, né? Onde podemos levar para qualquer lugar, né? E ler a palavra de Deus também tem que ser uma rotina em nossas vidas, né? E um dos pedidos meu do papelzinho, eu não estou com o papelzinho aqui, mas na minha oração vai ser por ler mais a palavra, né? Eu acho que eu preciso ler mais a palavra. Às vezes a rotina do nosso dia a dia também, trabalho, cansaço, não deixa a gente pegar na palavra e ler, né? Eu lembro que assim no começo do namoro com a Mariana, né? Eu assim novo convertido, né? Eu pegava o ônibus para ir para minha casa e nesse caminho a primeira coisa que eu entrava no ônibus e sentava, eu lia a Bíblia, né? Aí eu ficava ali lendo ali até chegar na minha casa, uns 30, 40 minutos, eu lia uns 4, 5 capítulos, e em mais ou menos um ano e meio, eu consegui ler a Bíblia todinha, né, de novo convertido, né? Eu fico pensando, né, hoje em dia, né, eu não consigo, às vezes, nem ler 2 capítulos, né, por dia, né? E que Deus possa estar me dando mais força, né, de ler a Bíblia, né? Não é a nossa rotina que ela pode atrapalhar essa comunhão com Deus, né? Deus, às vezes, quer falar conosco através de uma palavra, né, da Bíblia, e temos que ter essa rotina diária de ler a Bíblia, né? E o próximo tópico aqui que eu vou ler é obediência a Deus. Em Gênesis 6, 22, diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez, né? Todo mundo conhece a história de Noé, né, que ele construiu uma arca, né, que havia um dilúvio, mas eu fico pensando, né, como ele construiu essa arca se ele não tinha um curso, não tinha uma faculdade, e Deus deu essa ordem e ele não pensou 2 vezes, né, ele foi lá e cumpriu, né, e tanto que no final do capítulo, né, que eu li, né, fala que assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez, né. E
Deus deu a ordem ali, né, como seria construída a arca, como ia ser, o que iria vir. E eu vejo na vida de Noé uma obediência muito grande nesse início, né? Qualquer coisa que ele fizesse fora do que Deus mandou, ele poderia dar tudo errado, né? E ali ele salvou ele, os parentes dele, a família dele. E vou para o próximo tópico, né, que tem que ser também uma rotina diária nossa, né? Que é arrepender-se dos pecados, arrepender-se dos nossos pecados, né? Em Salmo 32:5 diz: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado, né? Aqui um salmo atribuído a Davi, né? Que ele, se tu vê a vida de Davi, né? Ele pecou uns pecados bem pesados, né? E você vê que Davi, uma característica de Davi é que ele sempre se arrependia dos seus pecados, né? E isso tem que ser uma rotina de nossas vidas, né? Nas nossas orações, no nosso dia a dia, né? Esse arrepender-se todo dia dos nossos pecados, né? Nas nossas orações, né? Às vezes, nas nossas orações, a gente faz muitas petições a Deus de bens materiais, mas como o pastor pregou um tempo atrás aí, né? Temos que pedir a Deus termos um coração igual ao dele, né? E esse arrependimento dos nossos pecados tem que ser uma rotina nossa diária, né? E outro tópico, né, fala sobre estar na casa de Deus, como a Jucimara leu no início, né, Salmo 122:1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Eu poderia trocar esse alegrei-me como ter prazer de estar na casa do Senhor, né? Eu fiz uns cálculos aqui. Nas nossas horas semanais, eu fiz assim um cálculo tipo 24 vezes 7, temos 168 horas semanais, né? Mais ou menos a média de cultos semanais de uma igreja é mais ou menos de 5 a 6 horas, né? E quando a gente fala de dízimo, né, fala de toda a nossa renda, quando fala de oferta, né, o que o coração mandar, darmos com gratidão. O jejum, a gente tem aqui as nossas práticas mensais, né, na igreja, né, de jejum. E, às vezes, Deus nos exige o mínimo, né? O que é 5, 6 horas semanais, em tantas horas que temos, né? É que possamos ter, como diz o versículo, né, alegria e prazer de estar na casa de Deus, né, buscando, né? Onde vamos estar, né? Às vezes, em casa, a gente está ali fazendo alguma coisa, né, buscando, lendo a Bíblia, orando, mas tem coisas que nos atrapalham, mas na igreja a gente pode cultuar, né, e entregar, e falar com Deus, né, sem interrupções ali, e ter o nosso culto com Deus, né, e adorar a Deus, né, com louvor, com as orações, com a palavra. E oração, leitura da palavra, como eu disse ali em cima, né, arrependimento dos pecados, obediência, nos leva a um momento de reflexão, né? Será que estamos vivendo essas obrigações diariamente, né? Que possamos ter ciência disso, né? E que possamos, daqui para frente, pensar, né? Como a gente vai escrever no papel, né? O que possamos melhorar, né? Em nossa vida espiritual, né? Para que possamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo e com Deus, né? E voltando na parábola aqui no versículo 6, mais à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Não é surpresa para ninguém, né, que há um fim, a gente espera a volta de Cristo, né, como cantamos Maranata, a hora vem Jesus, e esperamos a volta de Cristo, né, a nossa esperança, né, vivemos num mundo caótico, né, eu às vezes abro os jornais aí, no Jornal Nacional, Jornal da Manhã, e vemos tanta desgraça, né? E temos que ansiar a volta de Cristo, né? Porque esse mundo ele é muita maldade, né? É filho matando pai, pai matando filho, e que possamos cada dia viver, né, essa experiência, né? De cada dia ansiar a volta de Cristo, né? Mas em 2 Pedro 3, no versículo 8 diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender, né? Às vezes pensamos que Deus está demorando, né? Jesus voltar, né, para buscar a sua igreja, né? Passam-se gerações, né? Mas a maldade, como diz o versículo, né, cada dia vai aumentando, né? E temos que viver essa ansiedade da volta de Cristo a cada dia, né? E como vivemos isso, né? Vivemos uma vida preparada, né, para a volta de Cristo, né? Consertarmos nossos erros, arrepender-se dos nossos pecados e passar a viver uma vida de entrega a Jesus, né? Quando fala aqui, né, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia, né? Deus não tem o tempo que nós temos, né? Às vezes a gente vive uma ansiedade das coisas que estão por acontecer, mas que possamos viver assim, essa vigilância, preparados para a volta de Cristo assim, a qualquer dia, né? E que fala aqui no próximo versículo, no versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender, né? Eu, no início da minha caminhada ali, quando eu era criança, eu nasci num lar evangélico, eu ia para a Assembleia de Deus, ao qual meus pais iam, e eu não gostava, eu confesso aos irmãos, eu não gostava de ir, né? Eu gostava de ficar em casa, mas meus pais ali me obrigavam a ir, e eu ia meio que forçado, né? E quando eu cheguei à minha maioridade, ali com 16, 17, 18 anos, meus pais, eles falaram: você não quer ir para a igreja mais? Tudo bem, eu vou deixar você em casa, mas eles me passavam, né, o que é, né, a salvação, o que é a conversão, e eu decidi não ficar em casa, né? Eu decidi ficar em casa. Aí, dos meus 18, mais ou menos, até 30, 31 anos, eu não ia para a igreja, eu ficava em casa, né? Eu não era convertido, né? Aí eu vinha refletindo esses dias, se Jesus viesse naquele momento, nesse intervalo, né? Será que eu ia morar com ele nos céus? Aí deixa um ponto de interrogação, né? Aqui fala, né, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender, né? Quando esperamos que a volta de Jesus é tardia, né? Temos que pensar, né, que sempre temos tempo de arrependermos dos nossos pecados, né? E que Deus é longânimo para conosco, né? E Ele está dando sempre oportunidade, mas não só a nós, mas ao mundo, né? E Ele dá a nós essa missão de levar a palavra sua ao mundo, que é o ID, né? Para que aqueles no mundo não venham a se perder, né? E Deus está dando tempo, e como diz a parábola aqui, Ele não tem hora para voltar, né? E que possamos viver essa vida assim de espera a qualquer momento dele. Eu separei esse versículo também, Isaías, no capítulo 38, a partir do 1, que diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e a ele disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, né? Eu penso que aqui põe a sua ordem, a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem, né? Que bom seria que Jesus avisasse, né, quando iremos morrer, né? Que poderíamos nos consertar para morar com eles, né? Mas não é o caso, né? Não há um aviso, né? Não temos uma data, né, de quando iremos partir, né? Poderemos partir e não ver a volta de Jesus, mas com certeza, se aceitamos Jesus como nosso Salvador, veremos sim a glória de Deus, né? E vamos ressuscitar para com Ele, né? E continuando aqui no versículo 8 da parábola, em Mateus 25, diz: e as loucas disseram aos prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, né? Aqui eu penso que a nossa busca ela tem que ser individual, né? Apesar de estarmos na igreja com nossa família, né? Temos que lutar pela nossa família, né? Alguns podem ter membros que não são da igreja, e a gente está orando cada dia mais para eles se converterem, né? Porque sabemos o que é a salvação, e sabemos o que é Jesus em nossas vidas, né?
mas essa busca ela tem que ser individual, né? E que possamos, que não existe transferência de unção ou transferência de espiritual, né? Essa busca é individual e possamos estar buscando, né? Cada dia mais e mais individualmente, mas também orando pela nossa família, se a gente ter alguém desviado, um parente, um amigo próximo, que possamos estar orando por eles, né? E aqui no versículo 9 diz: mas os prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-vos a vós. Irmão, não se compra a salvação, porque a salvação já foi paga por Jesus na cruz, né? Quando a Samantha cantou, né? Sobre o louvor, né? Que fala sobre o sangue de Jesus na cruz, né? Nos lavou de todo pecado, né? É impossível comprarmos a salvação. Jesus já pagou nosso preço na cruz, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? E é o sangue de Jesus que nos traz esperança, né? De um futuro estar com Cristo face a face, né? E até a nossa conversão não depende de nós, né? A gente dá o primeiro passo, aceita Jesus, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E aqui em Apocalipse 21, 4 diz, o que será esse futuro de nós e a nossa esperança do futuro, o que seria? Apocalipse 21, 4, que diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Pula para o 6, versículo 6, desse mesmo capítulo. E disse, mas está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte de água vida. Quem vencer, dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e esse será o meu filho, né? Aqui fala mais uma vez, né? Jesus é a fonte de água viva, né? A gente tem que dar esse primeiro passo, né? Quando a gente não é convertido, a gente tem que dar esse primeiro passo, e o Espírito Santo, ele completa a obra em nossa vida, né? Ele que nos convence, e se estarmos hoje aqui é porque o Espírito Santo nos convenceu de estar aqui. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, a gente poderia estar em casa descansando, a gente enfrentou chuva, enfrentou cansaço, eu particularmente estou bem cansado do trabalho, mas a gente enfrentou tudo isso para estarmos aqui, né? E que Deus possa estar abençoando cada um aqui nessa noite, né? E eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Nosso tema do mês, né? É unção da felicidade, né? Eu busquei aqui na internet o que significa isso, né? Unção da felicidade. É a manifestação do cristão que traz alegria e contentamento apesar das circunstâncias, né? É tão difícil, né? Sermos felizes, né? Quando eu me converti, as coisas não melhoraram assim para a minha vida de imediato, né? Eu estava desempregado, eu estava lutando por um emprego ali para concretizar ali o casamento ali, para casar com a Mariana. Mas quando eu me converti, a gente pensa que as coisas vão mudar, que a nossa vida vai ser transformada, que as coisas vão melhorar. Mas eu passei ali 1 ou 2 anos perseverando, né? Porque eu não conseguia emprego em lugar nenhum, as portas estavam fechadas. Mas eu também cheguei a questionar, né? Que eu via muitos ímpios prosperarem na minha frente. Eu fiz, como o Davi falava em Salmos, né? Eu vi os ímpios prosperarem, né? Deus tem misericórdia e eu perseverei, né? Era muito fácil jogar tudo para o alto, né? Mas eu esperei, eu confiei em Deus e tudo foi se cumprindo, tudo que Deus tinha falado, né, na minha vida foi se cumprindo, né? E hoje estou aqui, posso dizer que no melhor momento da minha vida, não vou dizer que não tem lutas é diária, as armadilhas do inimigo estão aí, e que possamos ser fortes, né? Buscando cada dia mais e mais o Espírito Santo se fortalecendo na oração, na palavra, estarmos aqui no templo e que possamos ser fortes com o Espírito Santo, porque sozinho a gente não vai conseguir, né? E para terminar aqui, bota João 16, 33, que diz assim,
Tenho-vos dito isso, para que mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vida cristã não é uma vida de triunfalismo, né? A gente não vai ter felicidade, a gente não vai ter riquezas, apesar de a gente ter isso, né, na nossa vida, né? Mas a gente pode passar por momentos difíceis, né? Mas que possamos ter, como a palavra diz, né, bom ânimo, né? Felicidade, né? Buscarmos essa unção da felicidade, né? A gente às vezes pode pensar que não é muita coisa, a unção da felicidade, né? Mas por não ter essa unção, muita gente jogou tudo pro alto, né? E foi viver uma vida no mundo, né? E largou a salvação, né? A salvação a gente não perde, como já diz. A gente abandona a salvação se a gente não estiver forte no Espírito Santo, né? E você não, como o versículo diz, né? Você não precisa vencer o mundo, mas vencer a cada dia o seu eu, as armadilhas, né, que o diabo tem colocado para nós, e nossa vida de pecado, né, porque ainda o pecado habita em nós, né, mas somos remidos pelo Espírito Santo, né. E é isso, né, a palavra de hoje foi essa. Eu queria fazer um chamado aqui para os irmãos na frente, com esse papel. Eu queria orar aqui pelos irmãos por fortalecimento espiritual, enquanto o Ministério Louvor vai louvar. Para que você possa ter mais força naquilo que você escreveu no papel. Se seja ler mais a Bíblia, se seja orar mais, jejuar mais, estar mais no templo. Às vezes é difícil estar, a gente não tem forças, mas que possamos ter mais força espiritual, para que possamos vencer nossa vontade a cada dia. E Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade de estar dando essa palavra. Amém.